Ok, meus queridos, muito bom ter vocês aqui com a gente novamente. Começando a nossa 9ª e última aula, né, educando filhos de 0 a 5 anos. E, como a gente sempre tem comentado com vocês, nós estamos... Vocês estão vendo a tela cheia aí, não é isso? Eu acho que sim. Sim. Perfeito, perfeito. Então, a nossa 9ª e última aula sobre a persistência nos fundamentos, honra e disciplina, né? Essas aulas vão ficar gravadas, estão ficando gravadas lá no site da igreja, então vocês podem assistir novamente, podem recomendar para outras pessoas, vocês julguem interessante. E tá aí a foto da nossa família, né? A Cláudia, o Lucas, que é o nosso caçula aí no meio, a Fernanda, a esposa do Felipe. Inclusive, hoje eles estão aqui em casa, estão visitando a gente, né? Imagina a alegria da mãe, né? Ok. E no curso de educação de filhos, nossa meta é atingir a plenitude da nossa vocação de pai ou mãe, para que nós possamos conduzir os nossos filhos a um relacionamento genuíno com o soberano Criador. E descobrir como que a educação dos nossos filhos vai muito além das questões comportamentais. A base do nosso ensino sempre é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, e sempre no conceito de que a autoridade que temos sobre os nossos filhos nos é outorgada pelo Pai Celeste, pelo próprio Deus, que nos dá essa responsabilidade de estar ensinando aos nossos filhos a forma como eles, né, através de um protótipo, está ensinando a eles como se relacionar com Deus. Uma responsabilidade que o Senhor tem colocado para nós, que somos amadores nesse assunto, e Deus dá um trabalho que seria para um profissional, para amadores, porque Ele quer nos ensinar, quer nos abençoar com a paternidade, com o ensino, com todo o aprendizado que nós temos ao educar os nossos filhos. E hoje, o nosso tema central é sobre honra e disciplina. Como que isso está relacionado, né, com as 8 aulas que nós já demos, na forma de educar os nossos filhos de uma forma que glorifique e que honre a Deus. Eu queria aproveitar esse momento agora, pedir ao Márcio que esteja orando por nós, para que Deus esteja nos abençoando durante essa hora de aula. Por favor, Márcio, nos dirija a Deus em oração. Quanto Deus, queremos, Senhor, te agradecer por mais esse dia, pela essa oportunidade que temos de nos reunir para estar aprendendo mais do Senhor. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, para que possamos estar educando nossos filhos de acordo com a Tua vontade. Amém. Que o Senhor nos capacite, nos orienta, nos instrua para fazer esse papel tão importante, que é formar o caráter de Cristo em nossos filhos. Que o Senhor esteja conosco, nos capacitando, Senhor, para realizar esse trabalho. Também quero te pedir pelas pessoas que estão assistindo ao curso, para que também possamos estar buscando cada vez mais nos relacionar contigo e aprender mais do Senhor. Esteja utilizando o Edilson como instrumento em tuas mãos. É que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, hoje, o nosso enfoque será sobre a honra, que sempre deve toda ela ser direcionada a Deus, os princípios da disciplina cristã e o benefício que vem com essa disciplina, que é a maturidade dos nossos filhos. Nosso propósito é analisar o nosso papel na disciplina cristã dos nossos filhos e a sua influência na formação deles. Como que isso vai influenciá-los? Porque hoje nós temos visto muita desonra e indisciplina. Como é que será que nós chegamos a esse ponto? Filhos que não honram seus pais, não honram a Deus com a sua vida, que não aceitam a disciplina, que são indisciplinados. Como é que essa situação chegou no ponto que nós temos vivenciado? Nós temos ouvido de todos os lados, tanto nas escolas, como já na área profissional, as pessoas que não aceitam serem disciplinadas, e são indisciplinadas, e que também são egocentradas. Bom, esse processo todo, ele não se dá automaticamente.
ele vai ocorrer ao longo da educação dos nossos filhos. Eles vão refletir isso. E, então, as pessoas que hoje assim se comportam tiveram um aprendizado e chegaram até esse ponto devido a equívocos daqueles que os ensinaram. Não que eles mesmos não sejam responsáveis, porque cada um de nós faz as suas escolhas. Mas nós sabemos que há uma grande influência dos pais na forma como os filhos irão se comportar. E para isso, para entendermos isso, nós pegamos alguns exemplos na palavra de Deus sobre filhos que foram criados de uma forma distorcida, e não como o Senhor nos ensina a criá-los. E aí nós vamos ver na história desses homens, né, e mulheres, como a distorção na educação deles influenciou negativamente o seu crescimento e a sua disciplina, e também aqueles a quem eles honravam. Então, me parece que nós temos a tendência de querer educar nossos filhos como se fossem príncipes. Estou errado? Não, essa é mais ou menos um conceito. Eu lembro de um quadrinho que nós tínhamos, né, na porta do quarto de um dos nossos filhos, dizia, aqui mora um príncipe. Nós temos essa tendência. O cuidado que nós temos que tomar qual é o conceito que está por trás de educar um príncipe, essa educação que nós gostaríamos de educar o nosso filho como se ele fora um rei. Então, vamos pegar alguns exemplos de filhos problemáticos. Um deles é Adonias. Você não se lembra bem, Adonias era filho de Davi. E é interessante porque o nome Adonias, né, significa Yahvé é o meu Senhor. Né? Deus é o meu Senhor. Olha o que o texto bíblico lá em 1 Reis, né, capítulo 1, né, os versículos 1, 5 e 6, vai dizer: quando o rei Davi envelheceu, já bem de idade avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Ou seja, Davi já estava indo para o final de seus dias. E Adonias, seu filho, sabendo disso, né, sua mãe, que era Agite, sugestivo o nome, né, tomou a dianteira e disse, eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Ou seja, Davi não tinha morrido, Davi era o rei ainda. E Adonias começa a se preparar, então, querendo tomar o reino em suas mãos, querendo ele assumir a posição de rei, sem ter sido ungido para isso. Davi não tinha passado a ele essa orientação. Por que será que Adonias tem essa ação? Veja, o seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava, por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Logo, Adonias não era o filho mais velho, então ele já estava usurpando o lugar, né, que o mais velho, que seria o herdeiro natural, que seria Absalão, estaria ocupando. Mas Davi o havia criado sem nunca contrariá-lo. É mais ou menos o que a gente ouve muito dos avós, que não gostam que os seus netos sejam contrariados. É muito comum vermos avós reclamando com os pais porque estão tentando disciplinar os netos. Muito com aquela frase, deixa ele, é uma criança, né, não entende ainda. E assim, fazendo com que haja uma distorção na educação. E o que isso vai gerar depois de alguns anos? São situações como essa em que nós vemos Adonias, que achava que tinha direito a tudo, porque nunca o pai o corrigia, e começa a tentar ele mesmo tomar o reino de Davi, sendo que Davi ainda estava vivo, ainda era o rei. E aí nós vamos para Absalão. Olha que interessante, né? A palavra, o nome Absalão significa meu pai é paz. E isso não é uma coisa que nós vamos ver na vida de Absalão. Depois de algum tempo, Amon, que também era filho de Davi, olha, outro filho, apaixonou-se por Tamar, que era uma meia-irmã dele, né? Era filha de uma outra esposa de Davi. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Então, como Amon estava apaixonado por Tamar, ele bola um plano onde ele diz que está doente e que gostaria que a sua meia-irmã fosse visitá-lo para servir uma comida especial para ele, porque ele estava doente. Mas somente com o pretexto de poder
se aproximar dela porque ele queria tirar proveito dela. E ele, então, toma essa atitude, né, descabida. Naquele momento, então, Tamar disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Então, Tamar não estava se recusando a estar com ele, até ser sua esposa, mas que isso fosse feito da forma correta. Porém, Amon também era um filho que não tinha sido criado, não tinha sido educado por Davi. E ele queria fazer tudo na hora que ele queria. Algo que nós vemos muito hoje em voga na educação dos nossos filhos, porque tudo é para ontem, né? Tudo é agora. Acostumados à internet, onde tudo se faz muito rapidamente, né? As soluções ocorrem rapidamente, o retorno, né, está a um clique. Os nossos filhos estão sendo criados muito, ou os filhos hoje em dia têm sido criados muito, com essa questão do imediatismo e de querer na hora. E os pais muitas vezes estão procurando fazer isso porque não querem frustrar seus filhos, não querem ter um filho frustrado. Aonde isso vai levar? Mas Amon não quis ouvir. E sendo mais forte que ela, violentou-a. Então nós temos aí filhos de Davi mostrando como não se educa um filho, né? Absalão, então, ao saber disso, né? Davi, ao saber disso, ele ficou muito furioso. Mas é só isso. Nós não vemos uma ação de Davi chamando o seu filho, corrigindo, fazendo justiça. Davi simplesmente ficou furioso, mas não agiu. Percebe que a ira aí não causou nenhuma mudança. E Absalão, esse não falou nada com Amon, nem bem nem mal, embora tenha passado a odiar o seu meio-irmão pela violência que ele fez com a sua irmã Tamar. E Absalão vai preparar um plano para vingar a sua irmã. Absalão, então, pede uma festa, convida uma festa, onde ele diz a Davi que ele gostaria de levar, isso quase 2 anos depois. Ele faz uma festa, convida todos os seus irmãos para a festa, pede a Davi licença para fazer essa festa, e Davi, inocentemente, acha que está tudo bem, depois disso, tudo que aconteceu. E todos os irmãos estão nessa festa. E Absalão, então, ordenou aos seus homens, ouçam, quando Amon estiver embriagado de vinho, e eu disser, matem Amon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade, sejam fortes e corajosos. Então, Absalão, filho mais velho, primogênito de Davi, vai fazer todo um planejamento para matar o seu meio-irmão, e ele realmente faz isso. E o que é que Davi faz? Davi não faz nada. Davi vai chorar quando Absalão morrer, depois de tentar também tomar o trono de Davi. Então, nós vemos aí um pai que foi omisso na educação. Ele não disciplinou seus filhos e nem ensinou aos seus filhos que os seus filhos deviam, acima de tudo, nas suas vidas, honrar a Deus. Alguém já disse, né, que nós devemos viver a vida cristã, evangelizar com a nossa vida e, se for preciso, usar palavras. Então, às vezes, nós podemos achar que nós devemos fazer a mesma coisa na educação dos nossos filhos, mostrar o exemplo aos nossos filhos e, se preciso, conversar com eles. Mas nenhuma das duas afirmações está correta na nossa forma de entender, porque a Bíblia diz que o ouvir, né, o crer, vem pelo ouvir a palavra de Deus, e não simplesmente pelo testemunho de vida, mas pelo ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Assim também os nossos filhos, eles olham para o nosso testemunho, eles vão olhar para aquilo que fazemos, né? E isso, inclusive, tem um peso maior do que nós falamos. Se nós falarmos uma coisa, mas fizermos outra, o peso maior está naquilo que nós fazemos. Mas isso não nos exime da responsabilidade de mostrar a eles e dizer a eles o que é o correto. Que tudo que eles fizerem deve ser para honrar a Deus. Então, no meio, né, de um caminho que não está claro, nós precisamos trilhar esse caminho e mostrar aos nossos filhos como honrar a Deus com a nossa vida, com os nossos atos, com os nossos
com as nossas ações, levando-os a entender que tudo que fizermos deve ser para a honra e para a glória de Deus. Então, qual que é a nossa missão? A nossa missão, enquanto pais, é servir e honrar a Deus. E, na sua dependência, proclamar ao mundo a sua verdade. Integrar em sua família os que creem, reproduzir neles o caráter de Jesus Cristo e equipá-los para o seu serviço. Essa é uma das missões da igreja. E essa deve ser a nossa missão em casa. Integrar aqueles que estão chegando à nossa família, sejam nossos filhos biológicos ou adotados, né, os filhos do coração, mas ensiná-los a reproduzir o caráter de Jesus Cristo e equipar esses filhos para que eles sejam servos do Senhor, para servir a Deus com a sua vida, com seus dons, os seus talentos. Então, o objeto da nossa adoração, o que Filipenses, né, a carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2, vai dizer, dos versículos 9 ao 11. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, Jesus Cristo, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, nós estamos incumbidos de mostrar aos nossos filhos que os seus joelhos devem se dobrar perante Jesus Cristo, que ele sim é o Senhor. Não os seus desejos, não suas vontades, não seus planos, mas Jesus Cristo deve ser o Senhor de sua vida, para a glória de Deus Pai. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. E assim os nossos filhos precisam entender que estamos aqui para glorificar a Deus com a nossa vida. E para isso, para que eles tenham esse entendimento, nós vamos trabalhar com a disciplina. Como é que nós vamos disciplinar os nossos filhos para que eles estejam fazendo a vontade de Deus? Afinal de contas, para que é que serve a disciplina na vida dos nossos filhos? Então vamos entender isso. A disciplina é a obediência aos preceitos e às regras. O respeito ao regulamento, a submissão ou o respeito às regras, às normas, àqueles que são seus superiores, etc. Fazer obedecer ou ceder, sujeitar. E aí, quando nós olhamos para esse pedacinho de gente, como minha mãe gosta de dizer, né? Como é que nós podemos falar de disciplina para essas crianças? Como é que eles vão entender regras? Para isso, nós, pais, precisamos falar a linguagem deles. Levá-los da forma, nessa fase da vida mais cognitiva possível, né? Eles estarem percebendo o que é certo, o que é errado, desde a mais tenra idade. Desde a forma de falar, da entonação, da colocação, para que eles comecem a entender que eles estão sujeitos às regras. No seu devido tempo, eles vão começar a entender. Mas eles devem, desde pequenos, estarem aprendendo que eles estarão sujeitos e que não é a vontade deles que vai prevalecer. Na nossa vida, a vontade de Deus precisa prevalecer para que nós sejamos completos, sejamos íntegros, né? Nos realizemos verdadeiramente. Então, o alvo da nossa disciplina com os nossos filhos, o objetivo da disciplina é atingir a atitude do coração do meu filho. O trabalho do pai é desmascarar o pecado, porque o pecado já está no coração da criança. E levá-los a reconhecer a cruz de Cristo. Ou seja, levá-los a reconhecer que sem a ação de Deus na nossa vida, nós não conseguimos honrar a Deus verdadeiramente. Somente através de Cristo. Esse é um processo que vai começar passo a passo, logo nos primeiros anos de vida. Porque eu vou perceber, convivendo com meu filho, qual é o desejo do seu coração. Nós já vemos uma criança pequena, a questão, por exemplo, de não querer que a mãe fique sentada. Ela está no colo, mas ela quer que a mãe fique em pé. E ela só para de chorar quando a mãe levanta. Quantas vezes a gente já vivenciou, né, presenciou esse tipo de comportamento? E aí há uma guerra, por assim dizer, uma luta por quem está comandando quem. Hoje nós vemos casais que
estão sob o controle dos seus filhos pequenos. Eles acabam fazendo tudo que a criança quer fazer. E o que eles estão fazendo? Eles estão criando um tirano, que entende desde a mais tenra idade de que os pais têm que fazer a sua vontade, e não ele se sujeitar à vontade dos seus pais. Então, a disciplina, ela vai ter como objetivo atingir o coração da criança. Por quê? Porque a criança, quando ela sai do ambiente da obediência, ela vai para a área da desobediência, ela está sob risco. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso durante a aula. Então, a nossa disciplina deve ter como objetivo resgatar o nosso filho e trazê-lo de volta a essa área de segurança que é a obediência. Nós, enquanto filhos de Deus, estamos seguros quando nós estamos dentro da zona de obediência. Quando nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos numa área segura, onde Deus está nos guardando. Quando nós saímos de debaixo do guarda-chuva, da proteção de Deus, nós estamos sujeitos a todo o mal que existe neste mundo. Então, a disciplina cristã. O que diz Provérbios no capítulo 23, 13? Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Então, a correção não vai afetar a vida do seu filho, no sentido de tirar-lhe a vida. Ela diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O pai que deseja o bem do seu filho é aquele que o disciplina. É aquele que o orienta e mostra onde está o risco para que ele não sofra o dano. Assim o Senhor também nos disciplina. Veja como nós estamos ensinando aos nossos filhos o padrão de Deus para a nossa vida. Quando os estamos disciplinando, estamos mostrando que a disciplina de Deus na nossa vida é uma disciplina de amor, para nos salvar do pior, para nos livrar de estar sofrendo o dano de estar na área da desobediência, porque tudo aquilo que o Senhor nos ensina e nos ordena é para o nosso bem. Pode não parecer num certo momento, pode parecer uma limitação. Eu não posso ir para esse lado ou aquele outro, por quê? Porque ali eu estarei em risco, e o Senhor está nos protegendo. Então, a nossa disciplina, a vara da correção, vai dar sabedoria. Agora, a criança entregue a si mesma, essa vai envergonhar a sua mãe. Perceba que aí a preocupação não é simplesmente o fato da mãe ficar envergonhada. Nenhuma mãe quer ficar envergonhada com o seu filho. Mas é o fato de que a criança estará sofrendo dano. E as pessoas vão olhar e dizer, olha aí, como é que essa mãe não guardou o seu filho de passar por tal situação? Então vai se tornar vergonha para a mãe o sofrimento do filho, ou da filha. Discipline o seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. É interessante, né? Trazer prazer à nossa alma ver o nosso filho. Quando que nós conseguimos isso? Quando nós disciplinamos o nosso filho, quando nós orientamos o nosso filho, quando nós o encaminhamos segundo a vontade de Deus. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. E ele vai continuar, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? É interessante que essa comparação do autor do livro aos Hebreus, ele trata dizendo, olha, Deus nos disciplina como filhos. O que ele está comparando? É aquela disciplina que as pessoas sofrem, que aqueles que fazem o mal sofrem, quando eles são disciplinados por outras pessoas que não são seus pais. Como é que a disciplina, quando são os policiais que estão disciplinando essa pessoa? Quando são gangues que estão querendo se vingar. Então, não é uma disciplina amorosa. Já a disciplina de Deus sobre nós é como aquele pai que está disciplinando o seu filho porque o ama.
Então, se nós não queremos que nossos filhos venham a ser disciplinados por outros, que não vão disciplinar realmente com nenhuma dose de amor, nós precisamos estar disciplinando os nossos filhos segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Percebe a comparação? Ah, eu não estou sofrendo nenhuma disciplina. Opa, tem alguma coisa estranha aí. Você está errado e não está sendo disciplinado, então você não é um filho legítimo. O filho ilegítimo não há preocupação do pai de discipliná-lo. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então, a comparação do autor aos Hebreus é exatamente que, se nós respeitamos a disciplina dos nossos pais, quanto mais respeitaremos a disciplina de Deus na nossa vida. Então, essa comparação é para que nós estejamos olhando para a disciplina sobre os nossos filhos como uma atitude de amor na vida deles. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. É interessante você ver que Deus está nos disciplinando porque Ele quer estar conosco. Ele quer que sejamos santos, ou seja, separados do mundo. Sejamos separados para estar em comunhão com Ele, porque Ele não tem comunhão com o pecado, nem com as trevas. Então, Deus nos ensina e nos disciplina para a santidade, para podermos estar com Ele. Assim, nós vamos estar disciplinando os nossos filhos, separando-os do mal, para que possamos estar em comunhão com eles. E eles possam receber todo o ganho que vem a partir dessa disciplina. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Quando nós lembramos, quando estávamos sendo disciplinados pelos nossos pais, naquele momento é triste, né? Naquele momento é de dor e a gente preferia não estar sendo disciplinado. Aquele momento produz tristeza. Porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hoje nós podemos olhar para trás e ver a importância da disciplina dos nossos pais na nossa vida e como isso nos fez trilhar por caminhos seguros, caminhos de bênção, de prosperidade, de crescimento. Se os nossos pais não o tivessem feito, certamente nós não sofreríamos naquele momento, estaríamos sofrendo agora. Então, podemos ver que a disciplina dos nossos filhos, ela não vai realmente trazer prazer nem alegria no momento da disciplina, mas o fruto dela vai ser justiça e paz. E é isso que nós queremos para os nossos filhos. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tem hora que cansa, tem hora que dá vontade de desistir. As crianças têm uma energia quase inesgotável. Minha cunhada costuma denominar isso como energia irritante. A energia que as nossas crianças têm. E aí parece que chega uma hora que a gente cansa, que a gente quer abrir mão, desistir do que estava combinado. Então, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Ou seja, se aquele que está sempre querendo se desviar, né, está mancando e sempre saindo do caminho, ao invés de ele acabar se desviando, que ele seja curado, e não manquitole mais. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver em paz. Edilson, mas parece que quando a gente está disciplinando, aí que acaba a paz. Aí que é o momento da guerra. Mas é justamente a batalha que nós precisamos vencer para poder vencer a guerra. É uma guerra. É uma guerra ali entre o cansaço, entre o desânimo, entre o excesso de tarefas. Nessa época de pandemia e com muito tempo fechado em casa com as crianças, esse processo muitas vezes se multiplica, parece que ele se intensifica, mas nós não podemos desistir, nós não podemos deixar que as nossas mãos enfraqueçam, nem que os nossos joelhos fiquem vacilantes. Nós precisamos nos esforçar para vencer essa batalha para poder viver em paz.
com todos e para que eles sejam santos, para que os nossos filhos entendam aonde está o valor da disciplina, né? O valor do honrar a Deus obedecendo os seus pais. Bom, olhando para o que nós temos sido e para como os nossos filhos se comportam, eu queria exercitar com vocês aqui 10 sintomas de maturidade e de sabedoria. Será que você está agindo com maturidade? Você está sendo sábio na educação do seu filho? Então, eu gostaria que você olhasse para esses 10 sintomas e fizesse uma anamnese, fizesse uma avaliação pessoal para identificar se você está tendo esses sintomas de maturidade e de sabedoria. Então, vamos lá. Primeiro sintoma, aprender com os erros. Eu fiquei sem as minhas imagens aqui. Beleza. Então, primeira coisa, aprender com os seus erros. Você tem aprendido com os erros ou você continua caindo nos mesmos erros? Alguém disse que errar é humano, mas permanecer no erro, né, já não é mais humano. Já é falta de sabedoria, falta de maturidade. 2, saber aceitar feedbacks. Como é que você lida com feedbacks? Quando alguém vem te dar um retorno e dar uma opinião sobre algo que aconteceu na sua vida, como é que você tem tratado com isso? Você consegue receber bem um feedback? Alguém me disse certa vez, olha, se alguém vier aí colocar um alfinete em você, certamente vai incomodar, ele vai lá ficar te pinicando. Mas ele falou, mas antes de você ir lá e simplesmente tirar algo que está te incomodando ali, dá uma avaliada se você não foi alfinetado com razão. Se autoavalie, né? Se 3 pessoas diferentes estão falando a mesma coisa a seu respeito, tem provavelmente uma grande chance de ser verdade que elas estão falando. Ok? Vamos lá. Assumir as suas responsabilidades. É interessante que conforme os nossos filhos vão crescendo, um dos sinais de que eles estão ficando mais maduros é justamente quando eles começam a assumir as suas responsabilidades, a fazer aquilo que devem fazer. É muito comum a tendência das mães, por exemplo, quererem assumir algo que deveria ser feito pelo seu filho. Algo que já foi dito que ele deveria ser responsável por aquilo. Mas como ele não faz, a mãe, para não deixar a situação desandar, ela vai e assume aquilo que era a responsabilidade do filho. Claro que as crianças recém-nascidas só têm direitos, não têm muita responsabilidade. Mas começando a crescer, elas começam a ter responsabilidade com as suas coisas, né, com o seu quarto, com os seus brinquedos. E aí, exatamente o início do ensino vai facilitar tanto a vida dele como a sua vida. Eu vi recentemente uma história de um menino que reclamava muito porque o pai estava sempre pegando no pé dele, fazendo ele guardar as coisas, não desperdiçar água, cuidar dos seus brinquedos, guardar tudo no lugar certo, manter a casa limpa. E esse garoto, quando chegou no início da sua juventude, apareceu uma oportunidade de emprego. Ele foi chamado para uma entrevista. E ele foi para essa entrevista, e quando chegou no local da entrevista, havia um portão, o portão estava aberto. Não tinha ninguém para recepcioná-lo, ele entrou, fechou o portão, continuou caminhando, viu a indicação para a sala onde ele teria que ir. No caminho ele viu que tinha uma torneira pingando água, ele foi lá e fechou a torneira para parar de pingar água. Continuou caminhando, viu um cesto de lixo com papel caído no chão, ele pegou o papel e colocou dentro do cesto de lixo. Continuou andando, viu uma porta aberta, encostou a porta e chegou até a sala onde ele seria entrevistado. E a pessoa disse, olha, seja muito bem-vindo, você está contratado. Mas como contratado? Eu não fiz a entrevista ainda. Ele falou, não, o seu teste foi feito no caminho. Tudo que estava desarrumado, desorganizado no caminho, era para verificar se você seria proativo para corrigir, né, esses pequenos detalhes, mostrando que você é uma pessoa responsável, uma pessoa que está atenta aos detalhes, e é justamente o tipo de pessoa que a gente quer ter na nossa empresa aqui, para começar a trabalhar conosco. Então, nós estamos ajudando os nossos filhos a ter um futuro melhor, quando estamos cobrando deles, desde pequenas, suas responsabilidades. Outro sinal de maturidade, não discutir por qualquer motivo. Já viu a história aqui, o ditado que a pessoa diz que eu dou um boi para não entrar numa briga, não, mas dou uma boiada para não sair dela?
ou seja, aquelas pessoas que têm essa postura bélica, né, estão dispostas a discutir por qualquer motivo. Então, como é que é o seu comportamento? O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Nossos filhos acabam sendo um reflexo do nosso comportamento. 5, saber lidar com diferentes pontos de vista. Quantas vezes nós tivemos que dar a mão à palmatória quando nossos filhos nos mostraram algo que nós não estávamos enxergando, achando que estávamos completamente certos e eles tinham enxergado algo que nós não tínhamos visto. Então, ensinar os nossos filhos a lidar com diferentes pontos de vista é um sinal de maturidade, que nós gostaríamos de ver neles também. Saber separar os seus desejos de seus deveres. Já ouviu a criança dizer assim, eu preciso disso? Na verdade, não precisa, ela só deseja muito. Então, ela entender realmente quais são as coisas que ela precisa. Isso vai ajudar a ter autoconfiança e autodiscernimento, se auto-administrar, separar o que é o desejo do que é o seu dever. Demonstrar segurança e perseverança. Se você desiste facilmente das coisas, como é que você quer ensinar ao seu filho que ele precisa ser perseverante e saber que na vida ele vai ouvir mais nãos do que sim, para chegar aonde ele precisa chegar? Aquela matéria que está difícil no começo, mas é que ele precisa se dedicar para conseguir vencer essas pequenas barreiras e assim ser uma pessoa resiliente, que não se deixa abater, né, nas primeiras dificuldades que vão aparecer na sua vida. Ser humilde, saber exatamente quem você é, nem mais nem menos. Não se menosprezar, mas saber que, assim como as outras pessoas, né, nós temos os mesmos direitos. Então, ensinar a humildade aos nossos filhos. Nós gostaríamos de ter filhos humildes, mas para isso nós precisamos ser pais humildes. 9, não fazer chantagem emocional. Muitos pais vivem fazendo chantagem emocional com seus filhos, e eles aprendem que é assim que eles vão conseguir as coisas. E aí eles começam a usar esse tipo de comportamento para tentar conseguir de nós as coisas que eles querem. Então, não utilizar isso como a sua ferramenta de relacionamento. Isso é um sinal de maturidade. E aceitar as suas responsabilidades. Saber colocar as prioridades na sua vida para que seja uma pessoa responsável. Esses sinais, esses comportamentos, vão fazer com que o seu filho seja um servo de Deus útil nas mãos dele para levar e fazer a vontade de Deus na área onde Deus o colocar. Então, no desenvolvimento dos seus filhos, nós vamos ver várias áreas onde existe uma grande preocupação dos pais em como eles vão se desenvolver. Psicologicamente, profissionalmente, socialmente, emocionalmente, sexualmente, intelectualmente e espiritualmente. Eu fiz, a propósito, né, de colocar, por último, o desenvolvimento espiritual. Porque é muito fácil nós nos deixarmos levar por todos os outros desenvolvimentos que nós gostaríamos que o nosso filho tivesse e nos esquecemos do seu relacionamento com Deus. Porque maturidade, como é que a gente define? É o efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta, ou seja, a maturidade do nosso filho só vai atingir com a idade, com a fase adulta, depois dos 21 anos. Mas tudo isso está sendo plantado agora, na primeira fase de vida dele. É o estado das pessoas ou das coisas que atingem um completo desenvolvimento. E como é que o nosso filho pode ser completamente desenvolvido se a sua área espiritual for negligenciada? Então, vamos olhar para isso da seguinte forma. A maturidade cristã, ela tem a ver com o conhecimento de Deus. Então, o nosso filho é mais maduro, tão mais maduro, quanto mais ele conhece sobre Deus e sobre o seu relacionamento com ele. Isso nos leva a pensar, quanto é que nós conhecemos de Deus? Quanto é que nós entendemos sobre a relação entre nós e o nosso Deus? Então, o nosso conhecimento de Deus nos leva a pensar sobre a história de Ofni e Finéias. E agora, quem lembra desses dois aí? São filhos de quem? Alguém lembra? De Eli. E o pai?
Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Vejam, eles eram sacerdotes. Eles tinham a função de. Isso é muito importante nós lembrarmos, porque às vezes nosso filho está na igreja, e às vezes ele até está numa função, ele tem um cargo, não? Ele pode estar exercendo alguma função dentro dos adolescentes, dos jovens, enfim. Veja, os filhos de Eli já eram sacerdotes, só que eles só tinham o cargo de sacerdotes, por serem filhos de Eli. Mas eles não eram realmente sacerdotes do Senhor. Então, lá em 1 Samuel, nós vamos ver o que acontecia. Eli já era bem idoso, ele já estava velhinho. E ele ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel. E que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Então, era uma depravação sexual dos filhos de Eli. Por isso, Eli perguntou aos seus filhos, por que é que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Percebeu a reação de Eli? Por que é que vocês fazem? Será que Eli não sabia a resposta? Eli tinha se dedicado tanto ao sacerdócio e a cuidar do templo, das suas atividades, que ele tinha deixado de lado a disciplina dos seus filhos. E isso vai levar não somente à destruição da vida dos seus filhos, mas à morte do próprio Eli. Quando fica sabendo da morte dos seus filhos, e isso choca tanto que ele acaba caindo para trás com a cadeira, bate a cabeça e morre. Então, lá na carta de 1 João, ele vai dizer, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. É interessante que Jesus diz que dos que mamam, né, daqueles que são ainda de colo, né, vem o perfeito louvor. E o único louvor que a gente vê geralmente é o choro das crianças, né? Mas a compreensão de que os pequenininhos, né, têm essa intimidade com o Pai, que ela precisa ser aprimorada. Ela precisa ser ensinada para que eles possam entender quem é esse Deus maravilhoso que deu a vida a eles. Que os dá o dom da vida e a oportunidade de serem servos do Senhor. Então, vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Veja, se a palavra permanece, é porque ela foi ensinada. Ela não estava lá antes. Ela precisou ser incutida no coração dos jovens pelos seus pais. E esses pais são aqueles que conhecem a Deus. Por isso, eles têm como incutir nos seus filhos a vontade e o conhecimento de Deus. Porque Deus designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual fim? O fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a edificação do corpo de Cristo vem através dos santos. Aqueles que foram ensinados, que foram doutrinados para saberem quem é Deus, como glorificá-lo, como honrá-lo, para serem servos tementes e fiéis a Deus. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo da educação dos nossos filhos, da disciplina focada no coração do nosso filho, é para que eles se tornem servos de Deus maduros. Instrumentos que Deus possa utilizar no seu reino. E nós, como pais, temos a obrigação, a determinação dada por Deus, de incutir nos nossos filhos o conhecimento do Filho de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Isso nós precisamos ensinar aos nossos filhos no dia a dia,
no caminhar com eles, no estar com eles. Então, o crescimento espiritual vai ser sempre um processo constante. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Foi muito legal agora, semana passada, quando bateu uma chuva, e o meu primo, que mora lá em Brasília, né, mandou um vídeo mostrando a chuva. Primeira chuva que chegou depois da estiagem. Como é gostoso. Como muda todo o ambiente, a chegada da chuva. Assim é o conhecimento de Deus na vida dos nossos filhos. É um refrigério, é vida, é saúde. E quais que os benefícios que nós vamos ter com os nossos filhos através desse crescimento, através do ensino e da maturidade deles? Quando eles crescem no conhecimento de Deus, quais são as consequências? Bom, primeiro, a maturidade vai trazer proteção, pois aqueles em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, míope, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, aquele que não aprendeu, não vai desenvolver essas virtudes, não vai poder desfrutar da maturidade, do benefício que Deus pode trazer para a sua vida. E aí cabe a nós, como pais, ensiná-los. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o ocioso é aquele que não vê significado para a vida, não vê o que ele pode e deve fazer. Não percebe onde ele pode estar frutificando para o Senhor, atingindo outras vidas, levando vida para essas pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Se essas virtudes não existirem neles, eles ficarão ociosos. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. E é isso que nós queremos para os nossos filhos, que eles trilhem o caminho do Senhor e nunca se desviem dele. Porque nós sabemos que, estando no caminho do Senhor, pode ser que eles até não tenham aquele sucesso que o mundo entende como sucesso, mas eles terão o sucesso que Deus vai recompensar na vida deles. Como nós falamos sobre João Batista, né, algumas lições atrás, que para o mundo é um preso que foi decapitado. Mas para Deus foi um homem, segundo Jesus, que dos nascidos de mulher não teve igual a ele. Ele preparou o caminho para a chegada do Senhor. Então, o nosso objetivo, mais do que o sucesso neste mundo, é que os nossos filhos cumpram aquilo que está programado, que está planejado para a vida deles, né? Possam desfrutar de estar na presença do Senhor e serem reconhecidos pelo próprio Deus. A maturidade cristã vai trazer discernimento, capacidade de decisão. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Olha que interessante, é um exercício. Não é automaticamente o aprendizado de entender o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. O mundo tenta, a nossa sociedade tenta nos dizer que tudo é relativo, que o que é bom para você, o que é bem para você, pode ser mal para mim e assim por diante. E o que a palavra de Deus ensina é que existem padrões absolutos, que é o bem e o que é o mal, e que os nossos filhos podem aprender a escolher corretamente se exercitando. Nós vamos ser os seus treinadores, os seus coaches, ensinando-os para que, através desse exercício, eles possam entender e discernir o que é bom e o que é mal e poder escolher o bem. Então, concluindo, que não sejamos como meninos na fé, nem preguiçosos quanto ao aprendizado cristão. Antes, corramos rumo à maturidade, permitindo que a palavra de Deus nos transforme, nos corrija, nos amolde ao caráter de Cristo. Esse é o nosso foco, nosso objetivo. Sendo assim,
considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Sigamos, pois, avante. E se Deus o permitir, nós faremos isso. Então, o desafio hoje para você, pai, mãe, é como está planejado o ensino do seu filho? Quanto tempo você está planejando dedicar a ele? Estar com ele, ouvi-lo, brincar com ele, ensinar a ele o padrão divino, ensinar aquilo que a Bíblia nos ensina que é certo e o que é errado. Como andar nos caminhos do Senhor, como não se desviar daquilo que o Senhor nos ensina, como amar o próximo como a si mesmo, como ser humilde, como tomar decisões acertadas segundo a vontade de Deus. Esse é o nosso desafio para você hoje. Você esteja gastando e se desgastando para ensinar o seu filho a honrar a Deus, a amar a Deus. Para isso, você vai estar se capacitando, buscando a palavra de Deus, vai estar em oração, buscando dele a orientação para que você possa ensinar essa doutrina sadia ao seu filho, e assim ele possa desfrutar dos benefícios e das bênçãos que virão com ele sendo obediente a Deus. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, todos nós, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo vai ser o centro, sempre precisa e deve ser o centro do nosso ensino aos nossos filhos. Uma disciplina focada no coração, na atitude no nosso filho, mais do que no seu comportamento, desde pequenininho. Por que ele está se comportando daquela forma? Para que ele possa ir aprendendo como ser obediente, como ser disciplinado e como ter o seu coração entregue à vontade de Deus na sua vida. Aprendendo a obedecer aos seus pais, para que ele possa também aprender a obedecer a tudo que Deus ensina e nos ordena. Bom, nós temos ainda um minutinho e eu queria abrir aqui para perguntas. Hoje é uma aula de revisão, né? Bastante conteúdo, mas que é um resumo focado naquilo que nós vimos nas nossas 8 aulas. Então, se você, de alguma forma, gostaria de colaborar, né, conosco em relação ao ensino, às dificuldades, às lutas que você tem na educação dos seus filhos, por favor, encaminhe para nós sua dúvida. Opa. Fica aí o meu e-mail, fica também o meu número de telefone, acredito que vocês estão vendo na minha tela aí, né? E eu fico à disposição de vocês, né? A equipe, na verdade, está à disposição para responder dúvidas, perguntas, está, a qualquer momento, está ajudando, né, na orientação bíblica dos seus filhos. Se não houver nenhuma pergunta, eu quero agradecer a participação de vocês nas aulas, estarem conosco nessas 9 aulas e orar para que Deus esteja abençoando vocês dos seus papéis de pai, de mãe, né, orientando seus filhos e ensinando-os a guardar tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado, estarmos andando nos seus caminhos. Ok? Vamos orar, então. Pai querido, eu te agradeço ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos, estudando a Tua Palavra, procurando entender, Senhor, na vida daqueles que muitas vezes negligenciaram o ensino aos seus filhos, passaram o sofrimento, ó Pai querido, que nenhum de nós, como pai e mãe, gostaria de passar. Que nós possamos, ó Senhor, estar caminhando de acordo com a Tua vontade, obedecendo
aos teus ensinos, seguindo os teus preceitos, ensinando aos nossos filhos como honrar a Deus e como obedecer a tudo que o Senhor nos tem mandado fazer. Possamos, ó Pai, educar filhos que sejam servos abençoados, ó Pai, servos que sejam utilizados poderosamente no teu trabalho e na divulgação do teu reino e do teu evangelho. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.